Olá, eu sou o professor Carlo Kleber. Esse é o ME04, Interconexão, da disciplina Redes de Computadores. Sejam muito bem-vindos. Aqui está o nosso sumário, bastante ambicioso, como sempre, mas vamos ver até o item número 7 e deixamos para o nosso próximo encontro a partir do item 8. Nossa introdução. O ponto mais importante é destacar que a interconexão vai desde a camada de transporte, descendo para a camada de rede, enlace de dados e, finalmente, física. Por que interconectar? Ora, estamos sempre dizendo, a internet é uma rede de redes, então é preciso interconectá-las. Vamos discutir isso neste módulo. Bom, diferenças existem em todas as camadas, mas o nosso foco principal vai ser a discussão em cima da camada de rede, de onde vem o termo Internet Working, ou onde ele é mais aplicável. Questões na camada de rede são inúmeras. Serviço oferecido, endereçamento, broadcasting, tamanho do pacote e assim por diante. Todas essas questões pretendemos discuti-las ao longo deste módulo. Vamos começar pensando na interconexão sob o aspecto do hardware. Né? Existem dispositivos que devem fazer essa conversão, essa tradução, quando nós temos redes de um tipo indo para outro. Também tem a consideração da parte lógica, que é aquele que vai fazer a interpretação. Então, nesse momento, a gente estaria considerando já os pacotes de dados e, em si, como fazer essa interpretação ou tradução para redes distintas. Focando em hardware, nós temos como dispositivos que colaboram nessa interconexão os repetidores e hubs, que atuam na camada física, bridges e pontes, que são as pontes, na verdade, e switches, que atuam na camada de enlace, e os roteadores. Esses sim são os elementos, digamos, mais inteligentes, porque eles realizam o processamento de fato. Repetidores e hubs, como o próprio nome sugere, apenas copiam o que está de um lado para o outro. Bridge e switches têm alguma proximidade, sendo que os switches são mais inteligentes. Daqui a pouco comentaremos um pouquinho mais. Do ponto de vista de software, ou seja, em oposição à parte de hardware, nós temos então a necessidade desse conjunto de protocolos que vão fazer essa interpretação. E aí a grande mágica na internet está em cima desse protocolo denominado de IP. Então, o protocolo IP fornece um formato de pacote universal. E é ele que é chamado de cola, é a grande cola da internet. Ou seja, quer dizer, é ele que permite todas as redes possam se comunicar entre si, mesmo sendo redes distintas, sob o aspecto, claro, do software, do protocolo. Em verdade, houve outros protocolos de rede, né, além do IP, como IPX, SNA e AppleTalk, mas o IP tornou-se o mais utilizado. Aí tem uma observação. Ressalta-se que IPv4 e IPv6, embora sejam versões do protocolo IP, não são diretamente compatíveis entre si. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais. Exemplos. Aí está, tem uma rede 802x à esquerda, tem uma rede intermediária MPLS e tem uma rede final, né, dentro de uma rede Ethernet. Então, o que é que vai acontecer? Observem, o pacote na letra B, na figura da letra B, o pacote ele é criado, então ele veio da camada de aplicação, passou pela camada de transporte, passou pela camada de rede, estamos em enlace, então estamos vendo esse exemplo de interconexão, focando já na parte de enlace, da camada de enlace. Então ele vai receber, como está mostrando na figura, um cabeçalho IP, ok? Aí desse cabeçalho IP, finalmente vai atingir essa camada de enlace a qual eu estava me referindo, que no caso vai ser 802.11. Então ele trafega pela rede física, quando ele chega no próximo ponto, que seria o roteador, ele é desencapsulado, é analisado, retira-se o cabeçalho 802.11 e passa-se até agora um cabeçalho MPLS. Viaja novamente pela rede, então vai alcançar agora a rede Ethernet. Processo semelhante. Remove-se o cabeçalho MPLS e coloca-se o cabeçalho Ethernet. Então, na camada de enlace, ou seja, considerando o IP como sendo essa cola comum, né, para todas as redes, você teria esse trajeto.
Nessas figuras seguintes, nós temos a explicação, ponto a ponto, do que eu acabei de mencionar para vocês. Por favor, leiam depois com atenção cada um desses pontos. Aqui está, ponto a ponto, mostrando o que acontece no primeiro roteador, no segundo roteador. Novamente, né, agora a gente considerando a MPLS, destacando que a rede MPLS é por circuito virtual. E pronto. Agora vamos para o próximo item. No próximo item a gente está considerando agora a diferença entre o roteador e o switch point. Então, como eu havia mencionado em alguns slides anteriores, o roteador é um elemento da camada 3, camada de rede. Ele é o elemento efetivo da interconexão. Ele faz todo o processamento. O switch point, camada 2. Então, todo o seu encaminhamento é baseado no endereço MAC, que é o endereço físico relacionado às máquinas, enquanto que o roteador, todo encaminhamento é feito com base no endereço IP. Algumas caracterizações, primeiro uma figura, mostrando que subindo os níveis, você vai atingir o computador, depois vai atingir o roteador e finalmente a internet. Então, algumas diferenciações, destaques entre switches e roteadores. Os switches não precisam entender o protocolo da camada de rede, ok? Já os roteadores precisam entender o protocolo da camada de enlace, porque eles vão ter que examinar para onde vão direcionar dentro do roteador, dado que o processamento do pacote em roteadores, camada 3, é um processamento mais inteligente, precisa ter decisões sobre rotas. Os switches foram introduzidos, na verdade, para interligar diferentes tipos de redes, ou pelo menos diferentes tipos de LANs. Deveriam fazer isso traduzindo quadros de uma LAN para quadros de outra LAN. O problema é que isso não funcionou muito bem na prática. A diferença entre as LANs, como diferentes tamanhos, máximos de pacotes, etc., sem classe, com classe, são difíceis de compatibilizar. Então, na prática, por isso que a gente diz que o switch é camada 2. Então, ele é mais inteligente do que um simples ponte ou hub, mas não é tão inteligente quanto o roteador. Então, você tem, hoje, os switches são mais usados para conectar redes de mesmo tipo na camada de enlace de dados. E os roteadores interconectam redes de diferentes tipos na camada de rede. Ok, agora e se eu não estiver utilizando o IP? Se eu estiver utilizando IP, IPX, SNA, AppleTalk, tudo bem, que eles não são bem divulgados, bem utilizados. Mas se acontecer isso, bom, a solução é utilizar um multiprotocolo, roteador multiprotocolo. Como é que ele funciona? Um roteador que pode gerenciar vários protocolos. É chamado de roteador multiprotocolo. O roteador multiprotocolo deve ou deixar a interconexão para a camada de protocolo mais alta, dizendo assim, olha, eu não vou fazer isso, faz a camada de cima, que no caso é a camada de transporte. Ou vou traduzir os pacotes dos protocolos da camada de rede. Olha só, tarefas difíceis, né? Por isso que se diz que nenhuma das duas abordagens é inteiramente satisfatória. A interconexão em camada mais alta, né, se fosse uma opção, implicaria deixar para que o protocolo de cima da camada de transporte fizesse isso. Mas aí é meio que, digamos, adiar o problema para a camada de cima, porque aí todas as camadas, quer dizer, toda a rede deveria funcionar com TCP. Aí, neste caso, apenas aplicações que usam TCP poderiam rodar na rede. Então, de fato, eu termino não resolvendo, quando eu adio a solução para a camada superior. Por outro lado, também ficar traduzindo pacotes entre redes diferentes também não é algo simples, né? A menos que os formatos dos pacotes, né, sejam semelhantes, com os mesmos campos de informação, etc, etc. Vai ter um exemplo, né, o IPv4 e o IPv6. Né? Você tem a utilização de dois protocolos diferentes na camada de rede. Os endereços IPv6 têm 128 bits, o IPv4 tem 32. Fazer com que IPv4 e IPv6 sejam executados na mesma rede provou, né, na prática, um grande obstáculo para a implantação do IPv6. Maiores problemas podem ser esperados ao traduzir protocolos entre protocolos fundamentalmente diferentes, com protocolos de rede sem conexão e com conexão. Então, essa tradução é raramente tentada. Bom, mas tem algo interessante, né, que é o tunelamento. Então, lidar com um caso geral de fazer duas redes diferentes, né, que é essa discussão que a gente está tendo, ou seja, eles não utilizariam o IP, mas sim poderiam utilizar outro tipo de, até mesmo de versão, né, no caso do IPv6 e IPv4, dá para resolver se, considerando a situação em que a origem e o destino utilizem o mesmo protocolo. Ou seja, quer dizer o seguinte, se no meio a rede for diferente do ponto de vista de protocolo da camada de rede, eu posso utilizar essa estratégia, que é o chamado tunelamento. Vamos ver como é que isso funciona. A partir de um exemplo, um banco internacional com uma rede IPv6 em Paris, uma rede IPv6 em Londres,
e a interligação via IPv4. Então, a solução para este problema é a técnica chamada tunelamento, para enviar um pacote IP para um host no escritório de Londres. Um host no escritório de Paris constrói o pacote usando IPv6 e o envia para o roteador multiprotocolo que conecta a rede IPv6 de Paris à internet IPv4. Aí, quando esse roteador recebe o pacote IPv6, ele encapsula, olha só que interessante, ele encapsula o pacote com o cabeçalho IPv4 para que ele possa viajar pela rede IPv4. Quando chegar do outro lado, ou seja, quando chegar na rede IPv6 novamente, ele vai fazer a extração, ou seja, vai desencapsular. Então, você coloca um envelope lógico desse pacote e deixa de viajar. Você apenas vai retirar ele desse envelope quando ele alcançar a extremidade, ou seja, o destino. Então, isso aí é a figura esquemática, mostrando como isso aconteceria. Bom, o caminho através da internet IPv4 pode ser visto como um grande túnel. O pacote IPv6 vai viajar, não tem que se preocupar. Se está viajando através de IPv4, apenas os roteadores multiprotocolos precisam entender pacotes IPv4 e IPv6, ou seja, os roteadores dos extremos, das extremidades, origem e destino. O tunelamento é amplamente utilizado para interconectar hosts e redes isoladas através de outras redes. Essa rede que resulta é chamada de sobreposição ou overlay. A desvantagem é claro, você não pode retirar esse pacote no meio do túnel. E aí a gente termina esta primeira parte deixando o seguinte pensamento, reflexão, pergunta. Cada rede ou enlace impõe um tamanho máximo em seus pacotes de dados. Estes limites têm várias causas, Entre elas, hardware, sistema operacional, protocolos, conformidade com normas, tentativa de reduzir retransmissões por erro, tentativa de reduzir tempo de ocupação de canal. Então, como é que a gente trabalha com esse aspecto de você ter na camada de enlace pacotes, pacotes com tamanhos diferentes? Como é que você faz isso para fazer a fragmentação, que seria a quebra desses pacotes, e depois juntá-los no destino? Vamos deixar essa reflexão para o nosso próximo encontro. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro, então. Um grande abraço para você e fica com Deus.